Bom, a gente falou do Raça Dato e aí vem a pergunta, né? Então, o que nutre esse primeiro tecido, o que nutre esse plasma, o que nutre essa parte branca do nosso sangue? Principalmente água e líquidos ricos em vitaminas e sais minerais. Por isso, sempre a minha primeira opção é a água de coco. Também os sucos de frutas, né? É interessante porque os sucos de frutas eles são ricos em minerais e micronutrientes, principalmente as frutas ácidas, porque as frutas ácidas, o próprio sabor ácido, ele vai ajudar a reter essa hidratação no corpo. Então isso é muito importante porque quem está com a condição de excesso de edema deve evitar essa hidratação em excesso, né? Justamente porque nós falamos que tem o vata, que é a falta. Então, quando eu vou nutrir, eu vou suprir esse vata que é a falta. Se eu tô inchada, se eu tô com edema, eu tenho que justamente tomar cuidado para não ter nutrição em excesso, né? Excesso de kapha é nutrição em excesso. Então, tudo isso que eu tô falando, para quem tá com edema, precisa ser ao contrário. Tá? Aí a gente precisa colocar, por exemplo, os picantes que vão ajudar a digerir e fazer com que essa nutrição passe para os outros tecidos e ela não fique parada no plasma. E aí o papel também, não só da atividade física, mas das massagens, né? Como a drenagem, como no Ayurveda Garshana, que faz esse movimento da nutrição entre os tecidos, ele é essencial. Mas voltando à nutrição, então, a água e os líquidos ricos em vitaminas e sais minerais, água de coco, suco de frutas ácidas com água, porque eu quero hidratar, quero nutrir, o leite, que hoje em dia é um alimento que a gente não tem utilizado muito em razão das intolerâncias, mas o leite no Ayurveda ele é considerado extremamente nutritivo e ele é benéfico para vata, principalmente quando esse vata está em excesso, né? Sendo que vata em excesso é carência, na verdade, de nutrição. E o lassi, que é a bebida feita a partir do soro do iogurte, que a gente pode fazer do iogurte natural batido com água, né? O lassi também é ácido, tá? Então a atenção é para isso, né? O quanto esse sabor ácido, inclusive do iogurte, faz uma retenção de água no organismo, que pode ser boa para promover a vitalidade. Eu acho que a gente sente isso muito fácil quando a gente come o iogurte, que ele dá uma revigorada, mas se isso for em excesso, eu vou ter edema, e aí eu vou ter as características do excesso que estão para vocês lá anotadas naquela tabela. Como a condição de desnutrição ela é vata, a tarde é o principal horário que a gente deve olhar para isso. E todos nós devemos nos hidratar com um pouco mais de atenção no período da tarde. Então, no material que eu mandei escrito para vocês, tá ali, né, para a gente cuidar disso e para cuidar da hidratação, principalmente da nutrição do Raça Dato, em situações que tem muita movimentação, como as viagens, ou muito movimento na vida, aquele dia de muita correria, aquele dia muito agitado, porque o excesso de movimento ele vai aumentar a vata. A atividade muito mental também, ela promove vata. Então, eu preciso nessas condições cuidar para nutrir esse tecido que é vata. E do contrário, se eu tenho edema, se eu tenho excesso, é justamente me colocar em movimento, inclusive em atividade mental, estimulando a criatividade, olhando para coisas diferentes, né? Estimulando a mente, o gosto e os sentidos, eu vou conseguir equilibrar esse excesso de kapha. Então, o movimento que é vata, ele entra. Inclusive viajar, sair, passear, como um fator de equilíbrio de kapha quando esse excesso está aqui no Raça Dato. Quando esse excesso vem na forma de edema, então a gente se colocar em movimento e colocar a mente em movimento vai ajudar muito também. Eu copiei para vocês ali um material que eu usei num programa de rejuvenescimento. São as instruções que eu passei para a nutricionista, que era parceira, né, e que estava trabalhando com os cardápios no programa de rejuvenescimento. Então, ficou para vocês ali as melhores dicas, né? E aí eu coloco ali que usar o Alga Puri pode ser uma opção. Esse é um produto pronto, dessa ciência mais moderna de nutrição, que são esses alimentos inteligentes, né?
E aí o Alga Puri, ele é na forma líquida e ele é riquíssimo em vitaminas, minerais e micronutrientes. Então, para quem tem aquela vida agitada, que não tem tempo de preparar um suco, que não tem tempo de preparar um latte, a gente usa sim os produtos prontos e o Alga Puri é um deles. E eu também gosto de incluir nesse grupo frutas secas variadas e aquelas berries, né? A própria goji berry, que foi muito questionada, ela é riquíssima em micronutrientes, vitaminas e minerais. Então eu gosto dessa variedade. Aqui seria um mix de frutas vermelhas, aqui seria um mix de frutas até mais ácidas, né? Mais do grupo das frutas secas. E claro, como a gente está falando em hidratar, eu posso hidratar essas frutas colocando no meu chá, eu posso hidratá-las com água, ou eu posso simplesmente consumir as frutas secas, mas também consumir, utilizar, né, os líquidos, tá? E aí é legal lembrar também que no caso de edema, né, que é o oposto, as frutas secas são uma forma de nutrir, de colocar esses minerais, de colocar esses micronutrientes, e a fruta seca, quando eu não vou ingerir água, quando eu não vou ingerir ela hidratada, ela vai me desinchar, no sentido que ela vai meio que sequestrar a água do meu organismo para ser metabolizada, para ser digerida. Então, o uso de frutas secas para quem está com excesso, para quem está com edema, para quem está numa condição CAFA, ele vai ajudar, ele vai ter os mesmos minerais e vitaminas, só que aqui sem a água, né? Então vai realmente secar um pouquinho o corpo e esse efeito é bem-vindo, porque a gente vai secar sem perder os nutrientes.